seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Banco Central Europeu surpreendeu ontem os mercados ao baixar a taxa diretora para um novo mínimo histórico, para 0,05%. Mário Draghi anunciou ainda o arranque do programa de compra de ativos para o próximo mês. Depois de dizer que tudo fará para salvar o euro, Mário Draghi volta a surpreender com uma política mais agressiva. O BCE baixou novamente a taxa diretora em 10 pontos base para 0,05%, um novo mínimo histórico. Based on our regular economic and monetary analysis, the Governing Council decided today to lower the interest rate on the main refinancing operation by 10 basis points. On the main refinancing operations of the euro system by 10 basis points to 0.05%. And the rate on the marginal lending facility by 10 basis points to 0.30%. Um cenário pouco provável para a maior parte dos economistas, mas com a garantia de que será o último corte na taxa diretora. Já este mês o Banco Central Europeu vai injetar dinheiro no sistema financeiro. Draghi quer encorajar os bancos a financiarem-se no BCE a um juro equivalente à taxa de referência. Foram ainda anunciadas alterações para a taxa de depósitos, com um aumento de 10 pontos base para 0,2%, uma penalização que os bancos enfrentam para depositar fundos no Banco Central Europeu. Mário Draghi anunciou ainda o arranque do programa de compra de ativos, com início já no próximo mês, sem mencionar valores. A Reuters avançava com a cifra de 500 mil milhões de euros. Draghi não se comprometeu com valores, mas adiantou que este programa vai incidir sobre instrumentos garantidos por crédito ao setor privado, não financeiros, e que também vai incluir títulos construídos sobre ativos imobiliários. Decisões tomadas sem unanimidade entre os governadores, segundo adiantou Draghi no final da reunião. Recorde-se que da Alemanha tem havido uma posição mais conservadora quanto a políticas não convencionais. Por outro lado, têm sido várias as pressões para alargar as medidas e combater o risco de deflação. Ainda assim, o presidente do BCE garantiu que houve uma maioria confortável na tomada destas decisões. Today's decisions, together with the other measures in place, have been taken with a view to underpinning the firm anchoring of medium to long-term inflation expectations, in line with our aim of maintaining inflation rates below but close to 2%. Draghi voltou a apelar ao crescimento, uma condição essencial para baixar a taxa de desemprego. O presidente do BCE apelou ainda à responsabilidade de todos e à necessidade de se avançar com reformas estruturais. É um dos temas em análise pelos comentadores do ETV, Mário Caldeira Dias, António Gaspar, também Rogério Fernandes Ferreira e Avelino Jesus. Muito obrigada a todos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Mário Caldeira Dias, foi uma decisão inesperada a descida da taxa diretora para os 0,05%? Pois o Mário Draghi tem mantido uma qualidade importante, que é antecipar-se e surpreender os mercados, o que é bom, porque numa área em que a gestão das expectativas é de facto muito importante, o Mário Draghi consegue fazer isso. As medidas vão todas orientadas no sentido que é baixar a taxa de juros e aumentar a liquidez da própria economia, quer pela via do crédito hipotecário, quer pelo outro, mas no fundo é uma injeção temporária, mas não definitiva, de dinheiro na economia. O problema que resta saber é até que ponto mais moeda e dinheiro mais barato são uma condição, naturalmente, uma condição que melhora a possibilidade de aumento do crédito. Mas são a causa suficiente para o aumento do investimento, isso já é mais duvidoso, porque há outras correntes de opinião em termos mesmo económicos que dizem que o investimento é essencialmente motivado pelas expectativas de evolução do mercado e não tanto pelo preço ou pela quantidade de dinheiro. É claro que essas coisas todas, se houver pouco dinheiro, não se pode emprestar. Por isso é que a existência de dinheiro e dinheiro barato é uma condição necessária, mas por si só não suficiente para que a economia se dinamize e atinja patamares. É óbvio que isto agora também terá efeitos diferenciados de acordo com a situação dos vários tipos de países. Mesmo aquilo que se podia falar, que o Mário Draghi ainda não chegamos lá,
que é, no fundo, empréstimos aos próprios Estados, a compra de dívida soberana, e isso ainda não se chegou lá e era de facto uma medida que aí a potência era muito mais elevada, e ao contrário do que muita gente está à espera, que é a flexibilização das metas orçamentais. Isto é pouco provável que aconteça, porque o que seria mais desejável é que os países que têm folgas orçamentais as pudessem pôr em termos de poderes de compra, aumento de salários, etc, etc. Não é? Porque os países que têm dificuldades orçamentais, esses terão mais dificuldade na medida em que estão sob vigilância e têm compromisso a cumprir. Embora haja aqui um outro problema, só se me é permitido também para meus colegas possam falar, é que pouca gente fala nisto. O próprio Mário Draghi tem enfatizado isso muito, que é a taxa de inflação muito baixa. Se anda à volta do 0,6, quer dizer que em outros países é mais baixo. Ora, o risco de deflação, que é uma coisa tenebrosa, não é? Continua a existir, e mesmo o problema dos déficits verdadeiramente só existe quando ele desencadeia a inflação. Quando ele desencadeia, não há nenhuma razão teórica para dizer que um déficit deve ter 4, 5 ou 6. Qual é o problema? É que em países como Portugal, mais déficit significa mais dívida. Para um país que já deve 130% do PIB, é uma questão de médio e longo prazo séria, não é? Este é que é o problema e não outro. António Gaspar, ainda aqui ao encontro das palavras de Mário Caldeira Dias, a verdade é que há muitos economistas que duvidam da eficácia desta descida da taxa diretora. Olá, Sara, bom dia. Vamos lá ver uma coisa. Cada um está no seu pleno direito de opinar sobre aquilo que muito bem entende, desde que seja, digamos, sustentada essa mesma opinião. O que eu penso é o seguinte, desde que Mário Draghi entrou no Banco Central Europeu, e sobretudo há um ano esta parte, há um ano e 2 meses, sensivelmente, eu devo sublinhar isto, de facto. Ele deu uma nova dinâmica ao Banco Central Europeu e com esta nova dinâmica, obrigou a que certas determinadas situações que se viviam até esse momento, particularmente a nível das taxas de juros e depois, digamos, a nível orçamental, porque se vai repercutir em termos orçamentais nos países, principalmente naqueles como nós, países periféricos, que temos uma dívida, digamos, pública muito grande, ele afrontou, digamos, um conjunto de situações que o Duisberg não foi capaz de enfrentar, sobretudo enfrentou a Alemanha. Ontem não foi por acaso que a compra de dívida soberana não foi, digamos, não esteve no alcance das medidas anunciadas ontem. Porquê? Porque a senhora Merkel, a Alemanha, sempre se opôs a isso e vai continuar a opor-se a isso. E mais, sempre se opuseram até, inclusive, a medidas que foram ontem, digamos, anunciadas por Mário Draghi. Portanto, eu acho que fazemos aqui um grande sublinhado, digamos, à coragem do Mário Draghi, àquilo que ele tem significado para todos os países da Europa, particularmente para nós, digamos, para os países da periferia, e relativamente a essa, digamos, à questão que me coloca. Eu não penso assim. Eu penso que as medidas que foram, digamos, foram avançadas, sobretudo o abaixamento da taxa diretora para 0,05, praticamente 0%, não é? Mas será difícil baixar mais? Não, ele diz que não, diz que chegou mesmo no patamar, diz que foi o limite, diz que foi o limite. Mas também temos que ver aqui uma outra medida que ele tomou e que ninguém fala, não é? Que foi o aumento da taxa de 100%, o aumento da taxa de parqueamento dos depósitos no Banco Central Europeu. Passou de 0,01 de menos 0,01 para menos 0,02. Portanto, há aqui um conjunto de medidas, de facto, que ele anunciou ontem, que são muito importantes e que se vão repercutir, talvez nos países mais, noutros menos. Por exemplo, aquilo que me é dado a entender é que essa compra de créditos vai, no final de contas, vai começar pela titularização. Em Portugal já se fez isso há muito tempo, portanto a banca começou a fazer titularização sobretudo de crédito hipotecário, digamos, de montantes de crédito hipotecário e de outros créditos muito específicos, já desde 2002, 2003, 2004. Portanto, haverá pouco aí nessa matéria. Mas haverá, em termos orçamentais, eu penso que é muito importante para nós. Aí sim, aí vamos ter. Em termos de taxas de juros do crédito hipotecário, penso que não, porque o Euribor pouco vai baixar, quer dizer, portanto, os ganhos que vamos ter daí vão ser ganhos naturalmente, mas vão ser ganhos não muito relevantes. Agora, onde eu penso que é mais importante é em termos orçamentais, ou seja, nós temos uma dívida pública que ronda os 230 mil milhões, 78 mil milhões foi ao Fundo Monetário Internacional, foi, digamos, à chamada Troika, não é? Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia ou Banco Central Europeu. Agora, os outros 2/3, estão no tipo de instituições. A taxas de juro, naturalmente, superiores àquelas que nós podemos aceder a partir deste momento com a tal titularização que o Banco Central Europeu se propõe a comprar. Portanto, se nós comprarmos, se o Banco Central Europeu nos comprar e nós pagamos uma taxa de juro substancialmente menor do que aquela que estamos a pagar nesses empréstimos, eu já não falo daqueles que nós e a Irlanda estamos a tentar, digamos, negociar no âmbito da Comissão Europeia com o Fundo Monetário Internacional, falo nos outros, fora dos 78 mil milhões deste pacote agora de assistência técnica que recebemos ultimamente. Portanto, eu penso que nós, por essa via, digamos, orçamental, vamos ter ganhos substantivos
em termos dos próximos anos, dos próximos orçamentos plurianuais, portanto, daqui se calhar 4 ou 5 anos ainda estamos a ganhar, e isso sim é que se reflete numa forma direta de não aumento de impostos. Ou seja, se nós pagarmos menos do serviço da dívida, logo não precisamos de aumentar impostos para cobrir esse mesmo serviço da dívida. Portanto, eu não sou tão pessimista como as pessoas que dizem que isto para nós não tem assim grande efeito. Eu acho que sim pode ter um efeito relevante em termos de política orçamental. Temos um interesse, se calhar, intermédio em termos da titularização. E depois também temos que ver o que é que cabe dentro da titularização, que tipo de créditos, há um dos créditos hipotecários que cabem dentro da titularização que o Banco Central Europeu quer comprar, terá um efeito mais residual naquilo que respeita ao crédito hipotecário, digamos, baixamento da Euribor versus o montante que está neste momento. Rogério Fernandes Ferreira, a verdade é que Mário Draghi tem estado a fazer tudo aquilo que disse, ou seja, usar todos os instrumentos necessários para evitar o risco de deflação. É verdade, só que o problema que se está a verificar é que a taxa diretora não pode baixar mais e, portanto, os próprios instrumentos que estão ao dispor de Mário Draghi também têm alguns limites e, portanto, é de facto tem também razão quando pede um papel adicional aos Estados nas reformas estruturais e, nomeadamente, quando o pede também à Alemanha. A Alemanha, de facto, tem que injetar mais dinheiro na economia e isso passa, provavelmente, por ter alguma folga orçamental ou, na medida em que a tenha, por de facto, aumentar, por exemplo, os salários e promover, de alguma forma, as importações de outros países que necessitam, que para os outros países são exportações, como é o caso de Portugal. Avelino Jesus, parece-lhe que este pode ser um dos últimos passos que Draghi pode dar caso decida avançar para o chamado quantitative easing? Não sei, quer dizer, não sei, julgo que ninguém sabe, quer dizer, eu julgo que podemos talvez pôr isto em contexto, não é? Desde que o Mário Draghi chegou ao BCE, portanto, o conjunto de medidas que ele anunciou e que tem vindo a implementar podem-se dividir em dois períodos, não é? Portanto, o primeiro período, com o qual eu estou de acordo, portanto, eu julgo que não haveria, portanto, que as medidas que ele tomou foram corretas e a argumentação teórica e de política que ele utilizou para essas medidas foi exatamente salvar o euro. Eu julgo que mesmo, como eu, portanto, é muito crítico relativamente às medidas laxistas de política monetária, eu julgo que o risco era de tal forma grande que valeu a pena correr esse risco e, portanto, julgo que a actuação do Mário Draghi foi correta. Salvar o euro. Esta nova iniciativa de Mário Draghi já não se faz nesse contexto. E agora o chamado Super Mário já não quer salvar o euro, quer salvar a economia. Portanto, aliás, a argumentação, se nós lermos com atenção, os textos do Mário Draghi são muito interessantes porque são fundamentados e, portanto, ele teoriza aquilo que vai fazer. Portanto, digamos, os últimos textos do Mário Draghi já não pretendem, do ponto de vista da justificação destas medidas, salvar o euro está salvo, agora salvar a economia. Dito de outra forma, evitar a deflação. E é aqui que, digamos, como se pode dizer em bom português, é que a porca torce o rabo, não é? Trata-se de uma iniciativa que, do meu ponto de vista, vai tender a piorar a situação na Europa. Há uma pressão inflacionista não visível muito forte. Eu julgo que a deflação de que se fala refere-se basicamente aos preços no consumidor, porque o índice de inflação que nós utilizamos e que se costuma utilizar é o índice de preços no consumidor, portanto não reflete, por um lado, as tensões, portanto o dinheiro que está parado e que de um momento para o outro pode fazer disparar a inflação nos bens de consumo, mas sobretudo a taxa de inflação que, como nós já medimos, não inclui os ativos. Não inclui o imobiliário, não inclui as obrigações, não inclui as ações, não inclui os ativos em geral, não é? E nós temos que ver, desse ponto de vista, o que é que está a acontecer. De facto, a emissão de moeda que o Mário Draghi está a promover tem sido massiva. Do ponto de vista das percentagens dos valores, não tem sido inferior, ao contrário do que muita gente diz, ao que se tem passado nos Estados Unidos. Com um senão. É que o dólar emitido nos Estados Unidos vai, em parte substancial, alimentar o exterior. A moeda dólar é utilizada em larga escala pela economia global.
E uma parte do dinheiro emitido nos Estados Unidos, os dólares emitidos, não vão pressionar a economia americana, vão, digamos, circular pelo mundo. No caso do euro, não. Portanto, a percentagem de euro que é utilizada por exterior é muito mais pequena. Temos a mesma intensidade de emissão monetária na Europa, tem um efeito de pressão sobre a inflação superior à que se passa nos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que, aliás, eu julgo que uma parte destas medidas anunciadas pelo Mário Draghi provavelmente não vão ser utilizadas com a intensidade de que se está a anunciar e que muitos temem, incluindo eu. Porque, repare, não sei se repararam uma notinha que o Ministro das Finanças alemão referiu, dizendo que vocês, afinal, não perceberam bem o que o Mário Draghi diz. Não? Mas, permita-me, ontem Mário Draghi veio clarificar essa questão. Pois, eu julgo que estas questões, quer dizer, infelizmente, as coisas são o que são, e a política económica na Europa faz-se, digamos, entre Frankfurt, entre o Mário Draghi e o governo alemão. Mas Mário Draghi ontem reforçou o discurso de Jackson Hole. Eu julgo que há uma negociação de que nós não sabemos qual vai o seu resultado, mas eu prevejo que, portanto, que as coisas não vão ficar por aqui. Eu julgo que há aqui uma negociação entre o Mário Draghi, aliás, ele teoriza, sendo que se chamar pelos nomes, há a questão da política monetária, mais emissão de moeda ou não, a política fiscal, finanças públicas e depois as reformas estruturais, não é? Há aqui como que uma marchandagem entre o governo alemão e o Mário Draghi para tentar gerir, digamos, este triângulo, não é? E julgo que provavelmente, portanto, nós vamos, portanto, porque repare, porque esta política do Draghi de laxismo monetário tem provocado, entre outras coisas, a queda da taxa de juros da dívida soberana e, do meu ponto de vista, isto tem provocado, digamos, uma menor intensiva às reformas estruturais. Aliás, não é por acaso que em Portugal, na Grécia, não tanto na Irlanda, porque eles têm, digamos, uma outra visão das coisas, a pressão para as reformas diminuiu substancialmente. Não é? Eu julgo que isso se deve ao Mário Draghi e à política monetária que foi implementada. E pegando nessa questão das reformas estruturais, a verdade é que esse ontem foi um dos pontos também fulcrais do discurso de Mário Draghi. Eu vou citá-lo, ele diz que os nossos estímulos monetários não serão eficazes sem reformas estruturais e desafiou os Estados a agirem, disse que cada um precisava de fazer o seu trabalho. E este também é um trabalho que Portugal tem de fazer. Mas é exatamente isso, eu há bocado estava exatamente também a pensar na mesma linha do Avelino Jesus. É porque, de facto, a questão do quantitative easing, ou seja, a injeção de moeda monetária unilateral, dificilmente acontecerá, porque há teses muito conservadoras e que têm gizado ainda, estão na base de muito da forma como é concebida a política monetária. Mas esse é um tema que ainda está em cima da mesa. Quer dizer, no fundo, que a injeção, aumentar apenas a moeda por si só, não dá resultados, porque a moeda é neutral em relação à realidade económica e tem apenas efeitos nos preços e não efeitos na realidade económica. Embora cada vez que ele fala baixo os juros da dívida soberana, isso é inegável, toda a gente tem que concordar que é uma coisa positiva, não é? Agora, é verdade que em Portugal, por exemplo, já se nota agora no segundo orçamento retificativo, aumentaram um bocadinho as receitas fiscais, mas o aumento das receitas fiscais não foi usado para diminuir os impostos, não foi usado para tapar buracos do lado da despesa. Portanto, é muito provável que em países como o nosso, e sobretudo quando estão em vésperas de eleições, a folga trazida pela baixa dos juros seja aproveitada para fins eleitorais. É quase certo que vai ser isso. Quando o Mário Draghi provavelmente vem pôr um travão e vem dizer que não, agora mais do que nunca, as reformas estruturais são necessárias, porque é preciso fazer acompanhar tudo isto. No fundo, o problema da Europa é o crescimento económico e o problema do crescimento económico é a competitividade, não é? Portanto, e daí não podemos sair muito. Embora a questão da inflação me não preocupa tanto, porque embora os europeus, e sobretudo o Banco Central Europeu, tenham uma taxa de referência de 2%, ela está muito abaixo disso. Mas em termos normais, não parece que haja grande risco em que as inflações chegam aos 3%, 4%, vamos tomar como limite 5%. Portanto, esse tipo de inflações ligeiras podem ser olhadas como até favoráveis ao dinamismo económico, à relação entre os credores e os devedores,
enfim, até uma certa incentivo ao investimento por essa via, na medida em que aumentam as expectativas de rendimentos futuros, não é? Mas as reformas estruturais continuam a ser, porque elas são a base do crescimento económico, e sem crescimento económico, tudo isto são questões de curto prazo. E antes de continuarmos com a questão das reformas estruturais, e já que tocou nesse ponto do retificativo, ontem tivemos a UTAU a dizer que o déficit de 2014 poderá ficar nos 10% se forem contempladas as operações extraordinárias, que são 9 no total, e uma delas é precisamente a recapitalização do novo banco. A Ministra das Finanças disse que não. Em que é que ficamos? É importante esclarecer para quem está lá em casa. Vamos ou não ter o déficit nos 10%? Não, vamos ver uma coisa. Aquilo que conta, efetivamente, para as contas de Bruxelas, não é? Essas operações não contam. Portanto, em termos de estatística, essas operações não contam. Portanto, tem razão a Ministra das Finanças. Vamos lá ver. Em termos daquilo que conta, efetivamente, para o déficit das contas públicas portuguesas, se essas operações não fazem parte, digamos, da estatística de Bruxelas, o Governo tem razão. Quer dizer, portanto, agora, em termos reais, não é? Em termos reais. Também, relativamente ao novo banco, e que há que se dizer também, com toda a frontalidade, ninguém sabe o que é que vai acontecer no novo banco. Vamos vender um novo banco, o Governo vai vender um novo banco por quanto? Ninguém sabe por quanto é que ele vai ser vendido. Portanto, o dinheiro digamos, que o Governo avançou, que é os 1.000 milhões de euros que o Governo avançou, para recapitalizar o banco, 4, ou qualquer coisa, 1.000 milhões de euros que o Governo avançou para capitalizar o banco, no abrigo daqueles 16 mil milhões que tinham sido destinados à banca, no âmbito dos 78 mil milhões concedidos ao Governo português, isso não pode ser considerado um déficit, quer dizer, nem teoricamente, digamos, nem na realidade, porque esse dinheiro de facto está lá, mas esse dinheiro vai ser, vamos reaver esse dinheiro, quer dizer, dentro de algum tempo, se calhar, não sei, até o fim do ano, penso que é curto, não é? Penso que é curto até o fim do ano, mas esse dinheiro vai voltar outra vez. Mas, esse dinheiro ou até mais. Mas já se fala de que o novo banco pode precisar de mais capital, tá bem, e nesse caso não vai onerar os contribuintes? Sim, mas vamos lá ver uma coisa, mas ninguém sabe, não é? Quer dizer, fala-se que poderá ser necessário, digamos, uma injeção de capital mais. Mas também há outras vozes que dizem que não é necessário, quer dizer, portanto, agora aqui também não sabemos se vai ser necessário, se não vai ser necessário. Agora, se for necessário, naturalmente, que ainda há mais dinheiro disponível, portanto, lá naquela fatia que ficou da recapitalização dos bancos, e esse dinheiro vai, naturalmente, depois a crescer, digamos, ao bolo que neste momento já está do lado do novo banco. Agora, eu acho que é abusivo dizer, neste momento, que o dinheiro que o Estado colocou no novo banco, porque é que não se disse na altura do BCP, quando o Estado colocou no BCP, no BPI, que já pagou tudo, no Banif, que ainda não pagou tudo, mas já pagou uma parte, quer dizer, isso não foi considerado na altura, porque é que há de ser considerado agora isto do novo banco? Há coisas que parece que há dois pesos e duas medidas. Não, quer dizer, a situação, sendo situações diferentes, naturalmente são situações diferentes, mas na gênese há um financiamento que é igual para todos, não é? Portanto, aí temos que aguardar agora. Portanto, e o dinheiro da recapitalização do novo banco veio do fundo da Troika destinado para a banca? Sim, veio daí, claro que veio daí, e não é dinheiro perdido, quer dizer, não é dinheiro que o Estado não vai ver, quer dizer, nunca mais. É evidente que agora depende também da destreza de quem estiver à frente do banco e do marcha, digamos, de todas aquelas atividades de merchant que irão ser feitas para vender o banco, e dependerá depois como é que é dizer, do grau de atratividade que tiver esse banco perante os investidores para vender o banco. Portanto, e se calhar, com um bocadinho até de sorte, se calhar são capazes de vender o banco por um valor muito próximo, ou até quiçá um pouco acima do que aquilo que foi o financiamento que o Estado fez. E se calhar para isso vai ser importante Rogério Fernandes Ferreira seguir aquilo que dizia Vítor Bento, que era, não tem pressa em vender o novo banco. Portanto, calcula-se que não será este ano, pelas palavras de Vítor Bento. Pois, tudo indica que será para o ano. E, de facto, há enormes incertezas do que é que acontecerá no próximo ano, precisamente porque o ponto de partida, o ano 2014, isso é o que demonstra o último orçamento retificativo, levanta-nos diversas incógnitas. Quer dizer, é assumido desde já que há alguma retração na economia, pelo menos de acordo com aquilo que estava previsto. Portanto, este abrandamento da economia vai, obviamente, repercutir-se para o ano que vem. A deflação, ou em Portugal a inflação é muito mais reduzida do que nos outros países europeus. Além dessa questão do impacto da economia, da questão do BES, há também o problema da diferença entre importações e exportações que se está, de facto, a acentuar até mercê de
da economia ter subido ligeiramente também durante este ano, e há principalmente o problema das eleições de 2015, que essa é a grande incógnita e que provavelmente vai mudar o paradigma ou pelo menos os incentivos que há, alguma contenção do lado da despesa que é necessária e que tem a ver com os compromissos internacionais que vamos assumir. O Governo rejeita que vá aumentar impostos. Parece-lhe que vai ser possível executar a meta do déficit do próximo ano sem esse aumento de impostos? Eu acho que vai ser muito difícil baixar impostos. Acho que por aí é o problema assim. Aliás, repare, os impostos este ano aumentaram até desmesuradamente. Basta ver no orçamento retificativo, aumentaram 730 milhões. Ou seja, esta folga orçamental compensou, foi também um aumento da despesa. Portanto, não se está a utilizar este excedente orçamental da receita, designadamente para amortizar a dívida pública, por exemplo, não é? E, portanto, os impostos aumentaram este ano já muito e, portanto, a probabilidade de diminuírem para um ano, que é um ano de eleições, acho que é muito reduzida. Aliás, Avelino Jesus, duas das hipóteses que estavam em cima da mesa já foram rejeitadas pelo Governo, o aumento do IVA e da TSU. Como é que o Governo vai cumprir o déficit em 2015? Vai manter a SES, que é outra das hipóteses de que se fala? Repare, eu julgo que, vamos lá ver, as regras orçamentais na União Europeia, ao contrário do que muitas vezes se diz, são muito flexíveis, não é? Portanto, há regras para cumprir, mas, digamos, a flexibilidade está lá, portanto, não só na própria legislação, não é? Mas tudo isto é negociado, portanto, entre os vários governos, não é? E eu julgo que o fator eleitoral pesa. Eu julgo que, provavelmente, vai haver alguma flexibilização, não é? Portanto, para quanto? A Fitch diz, por exemplo, que o déficit no próximo ano fica nos 2,7%. Isso é impossível dizer, quer dizer, nem sei sequer se a Fitch tem condições de estar a pôr 10,7, 2,8, 2,85, quer dizer, isso não faz sentido. Mas parece-lhe que vai haver uma flexibilização da meta do próximo ano? Eu julgo que vai haver flexibilização, eu julgo que sim, eu julgo que a pressão do nosso governo, portanto, vai ser de tal forte, porque ele vai ter um argumento eleitoral, não é? Repare, as pessoas com que o nosso governo vai ter que negociar também são políticos, também têm eleições em casa, e, portanto, conhecem estes problemas e, portanto, que essa flexibilização é quase inevitável. As coisas são o que são. Não é? E com esta flexibilização, permita-me a expressão, o governo vai também empurrar com a barriga a reestruturação, a reforma do Estado? Bem, inclusive já está a fazer com a dívida, mas neste caso acho que o efeito é bastante positivo, porque agora 3,5 mil milhões de euros foram empurrados para mais 15 anos, o que vai diminuir o pico da dívida, e isso é bom. Mas isso é quase certo que vai acontecer. Portanto, a questão do peso eleitoral e do ciclo político tem um peso determinante na conduta dos governos, e em toda a Europa é mais ou menos assim, como disse o Avelino. Portanto, é quase certo que se o puderem fazer, vão fazê-lo. E até podem fazer mais coisas. Que é diminuir um bocadinho um imposto qualquer, tipo o IRS, que é o mais sensível, mas aumentar receitas noutro sítio qualquer, não é? Agora, o que resta sempre é a nossa incapacidade para reformar o Estado e a despesa pública. Isso é sempre óbvio e visível. E essa reforma do Estado vai cair no próximo governo? Devido cair. Devia ter já começado mais fortemente neste, mas não acredito. Mas como não começou? Pois não começou. Não sei, tenho muitas dúvidas. Se não houver um pacto de regime, de facto, entre os dois partidos, os dois maiores partidos portugueses, tenho dúvidas que aquela reforma do Estado que nós precisamos, que nós andamos há tanto tempo a falar que o país precisa, venha a ter, de facto, início na próxima legislatura. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo, e até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.